André, que sempre acreditou que Sofia era culpada, muda de ideia, chama Pedro mais uma vez. Ele, Graça e Edivaldo tentam fazer Pedro entrar em contradição. Porém, dessa vez, ele está falando a verdade. Ele conta exatamente o que aconteceu. Conta que Paulo Roberto não teve coragem. E quando ele chegou na suíte, já não precisou fazer mais nada. Pedro fala que o que eles estão tentando fazer é perda de tempo. E pergunta por que André está insistindo nessa história. Diz que foi Sofia e pronto, pois ela já está pagando pelo que fez. Mas dessa vez, André realmente está agindo diferente. Ele fala que não está mais convicto que foi Sofia. Diz que tem alguma coisa errada e ele vai descobrir o que é, pois tem certeza que ainda há muitas coisas a serem esclarecidas naquela história. Sofia fica apavorada ao descobrir que está grávida de Lima. Enquanto isso, do lado de fora, Carlos e Antônio esperam chegar a hora para visitar Sofia. Elizabeth está visitando Vitor quando o doutor Alexandre dá uma grande notícia para ele. Vitor pergunta se ele está ouvindo direito, se realmente ele vai enfim poder sair daquele lugar. O doutor Alexandre fala que ele vai sim, conta que ele está sendo bastante elogiado. Fala que já está sabendo que ele trabalha duro na marcenaria, que não se envolveu em nenhum problema e que tem sido um exemplo. Emocionado, Vitor diz para o doutor Alexandre que ele garante que realmente está fazendo de tudo para dar o melhor dele, para ser o mais eficiente possível. O doutor Alexandre fala que isso já ficou evidente, pois o esforço dele foi reconhecido por todos e é exatamente por isso que ele está sendo recompensado. O doutor Alexandre explica detalhadamente para Vitor como tudo deverá proceder. Ele explica que a vida de Vitor não será mais como antes, pois ele terá que obedecer algumas restrições. Feliz da vida, Elizabeth fala que não acredita que, até que enfim, ele vai poder retomar a vida dele, que até que enfim ele vai ter uma nova oportunidade. Vitor diz para o doutor Alexandre que ele nem sabe como agradecê-lo. O doutor Alexandre fala que ele não precisa agradecê-lo, pois afinal de contas, ele não poderia fazer nada por ele se ele próprio não tivesse sendo um exemplo. Fala que ele tem de agradecer a si mesmo, pois antes dele ajudá-lo, ele próprio se ajudou. Vitor diz que realmente ele se esforçou bastante para dar o seu melhor, mas tem certeza que deve muito ao doutor Alexandre. Nessa hora, ele se vira para Elizabeth e fala que deve muito a ela também, pois nos momentos mais difíceis é dela que ele se lembrava. Nos momentos que ele estava sozinho, se lembrando do monte de bobagens que ele já fez. A única solução que ele tinha realmente era pensar nela. Nessa hora, Elizabeth sorri chorando. Vitor fala que é exatamente daquele sorriso lindo dela que ele se lembrava.
diz que ele contava os minutos para poder vê-la novamente. Fala que, mesmo apesar de estar passando por um momento tão difícil como aquele, pensar nela deu forças para ele seguir em frente. Chorando, sorrindo, Elizabeth fala que a maquiagem dela já está toda borrada. Vitor fala que não tem problema algum, pois ela fica linda de qualquer jeito. O doutor Alexandre observa toda a conversa e diz para Elizabeth que ele está convicto que Vitor realmente está mudado de verdade e por isso ele tem certeza que tudo que ela fez por Vitor não vai ser em vão, pois ele vale muito a pena. Elizabeth fala que ela não tem dúvida disso. Empolgado, Vitor pergunta para o doutor Alexandre o que está faltando. O doutor fala que está faltando praticamente nada. Elizabeth fala que agora ele vai poder comer o bolo de chocolate dela todas as noites, sem estar despedaçado. Vitor diz que ela vai poder vê-lo todos os dias. Enquanto isso, Graça, Edivaldo e André, André, conversam entre eles para ver se descobrem alguma coisa que possa inocentar Sofia. Edivaldo fala que tem certeza que Bruno não tem nada a ver com o que aconteceu com Lara. André pergunta o que eles acham de Leonardo, pois, afinal de contas, ele estava bem transtornado. Graça diz que não descarta nem ele e nem Dagoberto. Edivaldo fala que ele não acredita que Dagoberto e Mão de Vaca tenha nada a ver com Pedro. Diz que acredita que eles são do bem e Andréia também. E além de tudo, Andréia jamais prejudicaria a própria irmã, já que sempre demonstrou ter um grande amor por ela. Como eu já disse agora há pouco, Vitor está saindo, está ganhando uma nova chance. Já Pedro, Paulo Roberto, Bruno e Lima estão entrando. Eles vão para o novo lar. Antônio e Carlos vão visitar Sofia e pensam que ela está chorando devido à situação em que ela se encontra. Antônio pede para ela não ficar daquele jeito, pois eles vão dar um jeito de descobrir a verdade. Antônio fica sem entender nada no momento em que Sofia começa a pedir para ele a perdoar. Ele pergunta do que ela está falando. Antônio fala que ela não tem que pedir perdão. Sofia começa a se sentir muito mal com aquela situação e surpreende Antônio negativamente. Ela pede para ele ir embora, pois ela quer conversar a sós com Carlos. Antônio não entende nada, mas faz o que a sua amada pede. Ele pede para ela ficar calma, pois já está saindo. Ele fala para Carlos que vai esperá-lo lá fora, no carro. Depois que Antônio sai, Carlos pergunta para Sofia o que está acontecendo. Sofia diz que ela tem uma coisa muito importante para contar para ele. E em seguida, ela conta que está esperando um filho de Lima. Sofia fala que Antônio não pode saber disso de jeito nenhum. Fala que ela dessa vez está realmente perdida, pois além de estar pagando pelo que não fez, está pagando também por uma besteira que ela mesma fez, pois jamais deveria ter se envolvido com Lima.
Sofia diz que não vai ter coragem de olhar para Antônio, que não vai suportar ver a decepção nos olhos dele. Carlos fala que não é certo ela pedir aquilo para ele, pois ele não quer mentir para a pessoa que ela ama e que ele respeita. Por isso, o certo é ele contar a verdade para Antônio. Sofia diz que ela não está agindo corretamente. Fala que tem consciência disso, mas sabe que ela não vai suportar a decepção de Antônio. Beatriz conversa com Yasmin e diz que ela tem que pensar em algum jeito de conseguir provar a inocência de Sofia. E por isso ela chama Angélica para tentar descobrir alguma coisa. Beatriz e Yasmin faz uma proposta para Angélica. Angélica fala que ela já disse tudo o que sabia e, além do mais, ela não vai assumir a culpa de uma coisa que ela não fez. Depois de perceber que a Angélica não está disposta a colaborar com nada, Beatriz manda ela sair da sala dela. Angélica pergunta como assim, pois ela pensou que ela havia a chamado lá para recolocá-la no emprego. Yasmin pergunta se realmente ela acreditou que elas iriam chamar de volta uma pessoa traidora, uma pessoa baixa como ela. Indignada, Angélica fala que elas vão pagar muito caro por aquela humilhação. Antônio fica indignado ao ouvir Carlos falar para ele que Sofia mandou avisá-lo que está tudo terminado entre os dois. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.